Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Já deixe seu like, se inscreva no canal, clique aí no nosso sininho para você ter acesso ao nosso conteúdo, tá? Vamos dar início, então, ao estudo dos remédios constitucionais com previsão legal na nossa Constituição Federal, tá? Então, vamos começar essa maratona, tá, dos remédios constitucionais pelo principal remédio constitucional que é o habeas corpus, tá? Então, é um assunto bem importante que as pessoas, elas devem, né, saber como é que funciona, tá? Aqui nós estamos trabalhando com um remédio que combate violação das liberdades de locomoção. Então, vamos dar início, né, a uma maratona dos remédios constitucionais. Essa é a primeira aula dos remédios, né? Então, vou iniciar aqui o nosso material, tá? E vocês vão acompanhando aí. E qualquer dúvida, deixa nos comentários do vídeo que eu vou estar respondendo, tirando as dúvidas, ok? Então, vamos lá, vamos dar início. Previsão legal, pessoal, tá? Previsão legal do habeas corpus, tá lá no nosso artigo 5º da Constituição Federal de 88, no seu inciso 68, tá? Então, a Constituição, ela trouxe os remédios, né? Habeas corpus é o principal deles, não que os outros não sejam, nós vamos trabalhar os demais também, mas o habeas corpus, por quê? Porque aqui nós temos um remédio que ataca a violação, o abuso, né, com relação ao direito de ir e vir, tá? Então, a previsão legal está lá na Constituição, no artigo 5º, inciso 68. O habeas corpus é uma cláusula pétrea? Se entende que sim, tá? Se entende que sim, por quê? Porque ele não pode ser abolido, ok? Então, a jurisprudência, ela nos traz que cláusula pétrea, que o habeas corpus, ele é cláusula pétrea, tá? Então, não pode ser abolido da Constituição Federal. A natureza do habeas corpus, ele tem natureza penal, tá? Então, ele combate a sua liberdade. Então, quando você, por exemplo, foi preso, você está correndo risco de ser preso, está tendo ali uma ameaça contra o seu direito de ir e vir, então, por isso que ele tem uma natureza penal, tá? Porque a prisão, né? Apesar de ter natureza penal, ele não se restringe somente à natureza penal, tá? Porque nós vamos ver mais na frente, tá? A prisão por alimentos, tá? A prisão por não pagamento de pensão alimentícia, em um determinado momento, ele cabe habeas corpus. E a prisão por alimentos é uma prisão cível e não uma prisão penal, tá? Então você observa que o habeas corpus, ele tem, apesar de ter natureza penal, ele também pode ser utilizado nos outros ramos do direito, em outras searas. Por exemplo, na justiça do trabalho, tá? Contra particulares, por exemplo, né? Então, apesar da natureza ser penal, ela pode ser usada também para outros ramos do direito, ok? Então, esse é o ser do habeas corpus, tá? Característica, pessoal. A característica do habeas corpus, ele tem várias, tá? Vou citar algumas. Primeiro, o habeas corpus, ele não é um recurso, tá? Ele não é recurso. É uma ação autônoma, tá? Que é impetrada diretamente no juízo competente, tá? Não tem formalidade,
tá? Então, o habeas corpus ele pode ser feito até no papel de pão, né? Como a gente costuma dizer. O importante é que chegue o comunicado à mão do juízo competente que vai analisar aquele habeas corpus, tá? Então, ele não tem formalidade, é gratuito, tá? Então, para você impetrar habeas corpus é gratuito, tá? Não tem que pagar nada por isso, tá? Não precisa de advogado, então qualquer pessoa pode impetrar habeas corpus, tá? Então não precisa de advogado, mas para entrar com habeas corpus eu tenho que contratar um advogado, não há necessidade, ok? Então essas são algumas características do habeas corpus, tá? Ele é uma ação autônoma, tá? Ele não é recurso, tudo bem? Então só algumas características importantes com relação a esse remédio constitucional. Vamos em frente. Liberdade de locomoção, tá, pessoal? Então, o habeas corpus, ele foi feito com a finalidade de atacar a ilegalidade, o abuso de poder, né, abuso de autoridade com relação à liberdade de ir e vir de um cidadão, tá? Então, se você, por acaso, a autoridade policial, o Ministério Público, você está num hospital, né, internado, e você já deu alta e o hospital não está liberando você para sair por falta de pagamento, também cabe habeas corpus. Uma prisão arbitrária por parte de um delegado de polícia, tá? Cabe habeas corpus. Por quê? Porque quem decreta a prisão é o juiz e não o delegado de polícia, tá? E são alguns exemplos, ok? Então, pode ser pessoa brasileira, pode ser um estrangeiro, todo mundo, essas pessoas, elas têm direito ao habeas corpus, tá? Então, para que serve? Para atacar ilegalidade ou abuso da liberdade da pessoa, a liberdade do cidadão, tá? Então, é para isso que serve. Modalidade, tá? Então, o habeas corpus, ele se divide em 3 modalidades principais, né? Que é o repressivo, o preventivo e o suspensivo, tá? Então, explicarei cada um. O repressivo é quando a pessoa já está presa, tá? E aí alguém, parente, pode ser até qualquer pessoa, não precisa, inclusive o próprio indivíduo que está preso, ele pode escrever em algum lugar e mandar informar o juiz que ele está preso ali arbitrariamente, que ele já está preso ali há mais de 24 horas e não foi apresentado ao juízo competente para a audiência de custódia, por exemplo, tá? Quando a pessoa está presa e já passou 24 horas e ele não foi apresentado ao juízo para audiência de custódia, a partir daí já se torna uma prisão ilegal, tá? Então aí cabe habeas corpus, ok? O preventivo é quando você está na iminência de perder a liberdade, tá? Quando você já está tendo já uma acusação, você sabe ali rumores que pode vir a decretação de uma prisão preventiva, aí você cabe também habeas corpus preventivo para, né, garantir que você não seja preso ilegalmente. E o suspensivo é quando você já tem uma prisão decretada, né? Você está ali, mas já existe uma prisão decretada, aonde você chegar, por exemplo, numa blitz ou em qualquer outro lugar, e você for abordado, você pode ser preso. Então, contra essa decretação de prisão, se ela for ilegal, cabe também habeas corpus, o suspensivo, ok? Então, são essas 3 modalidades existentes: repressivo, o preventivo, tá? E o suspensivo, ok? Então, não tenham dúvida. A concessão, tá? A concessão é por um juiz ou por um tribunal, tá? Para combater ilegalidade ou abuso,
tá? Da sua liberdade de locomoção, tá, pessoal? Mais uma vez, o habeas corpus, ele não combate abuso de direito político, coisas administrativas, tá? É quando se trata de liberdade de ir e vir, tá? O habeas corpus é para isso, é para combater ilegalidade ou abuso com relação à locomoção de alguém, tá? Então, tratou de outras coisas, de outros assuntos, não é esse o remédio, tá? É direito líquido certo, vai ter o mandado de segurança, tá? Mas para quando tiver sendo violado o direito de ir e vir de alguém, já pensa já tem em mente, é habeas corpus, tá? Ele não combate para outras finalidades. A finalidade dele é somente quando for aí restringido ou ameaça de restrição da sua liberdade de locomoção, ok? É para isso que serve o habeas corpus. Vamos em frente. Quem são os impetrantes? Tá? Quem são os impetrantes de habeas corpus? Pessoa física, pessoa jurídica, Ministério Público, Defensoria Pública, tá? Essas pessoas, elas são impetrantes, elas podem impetrar, mandar habeas corpus, tá? Pessoa jurídica pode ser impetrante? Pode ser impetrante de habeas corpus, tá? Mas vocês vão ver um pouquinho mais na frente que ela não pode ser paciente de habeas corpus, mas ela pode ser impetrante, tudo bem? E o juiz? Por que o juiz não é impetrante de habeas corpus? Porque o juiz, ele é o órgão julgador, tá? Então, Ministério Público, Defensoria Pública, Defensoria, né, como já falei, pessoa física, pessoa natural, pessoa jurídica, tá? Essas pessoas, elas são impetrantes de habeas corpus, elas podem impetrar o habeas corpus ao juiz ou ao tribunal, tá? Uma coisa importante, sempre quem analisa o habeas corpus é uma autoridade sempre acima da pessoa coautora, tá? Por exemplo, se o delegado de polícia ele está decretando uma prisão e ele não pode, porque quem decreta a prisão é o juiz, aí você entra com habeas corpus para o juiz analisar. Se a pessoa coautora é o juiz, você entra no tribunal, porque o tribunal analisa o seu habeas corpus. Então é sempre, né, uma autoridade acima que analisa o habeas corpus, tá? Então são essas pessoas impetrantes que podem impetrar. O juiz, ele não pode impetrar, por quê? Porque ele é órgão julgador, tá? Então o juiz, ele é órgão, ele julga, então por isso ele não é impetrante de habeas corpus. Vamos em frente. Coator, como eu já falei, tá? Coator é quem? É quem pratica a ilegalidade, é quem pratica o abuso, tá? Pode ser autoridade pública, pode ser agente público, pode ser o particular, como eu dei o exemplo, né, de um hospital, que você esteja lá e eles não estão deixando você sair por falta de pagamento do plano ou algo parecido, cabe habeas corpus, tá? E também pode ser na seara trabalhista, também cabe habeas corpus, tudo bem? Então a pessoa coautora é aquela que pratica a ilegalidade, o abuso da restrição da liberdade de alguém, ok? Caminhando, não cabe habeas corpus. Então, só para você entender, não cabe habeas corpus em fase de recurso, tá? Recurso é outra coisa, não é habeas corpus. O habeas corpus ele é uma ação autônoma, tá? Não confunda o habeas corpus como recurso, tá? Em fase de recurso não se usa habeas corpus, tá? E não se usa habeas corpus também, não cabe habeas corpus, por exemplo, ao presidente da República quando ele está sofrendo o processo de impeachment, tá? Não cabe não cabe habeas corpus, por quê? Porque não está em jogo a liberdade do presidente da República, tá? Não é a liberdade dele que está em jogo quando ele está sofrendo processo de impeachment. Então, nesse caso, não cabe habeas corpus, tudo bem?
Vamos em frente. Pode ser de ofício o habeas corpus, sem que alguém tenha requerido? Pode, tá? O juiz ele pode conceder de ofício o habeas corpus, se ele souber que existe ali uma prisão arbitrária, uma prisão ilegal. O juiz de ofício ele pode conceder o habeas corpus, tudo bem? Então, muitas das vezes nem precisa que alguém requeira, tá? Se o juiz souber, ele de ofício ele pode conceder o habeas corpus para relaxar a prisão ou quando alguém estiver na iminência de ser preso ou restringido aí a sua liberdade, ok? Paciente, tá? Quem é o paciente de habeas corpus, tá? Paciente de habeas corpus é a pessoa natural, tá? Então, pessoa jurídica pode ser paciente? Não. O paciente é aquela pessoa, aquela pessoa que está ou está presa ou está sofrendo ameaça de perder sua liberdade. Tudo bem? Então, como vimos lá atrás, a pessoa jurídica ela pode ser impetrante, mas ela não pode ser paciente de habeas corpus. Tudo bem? Então, habeas corpus é agente, tá? Pessoa natural. É contra alguém, você está sofrendo ali restrição da sua liberdade. Tá? Você está na iminência de ser preso, está na iminência de, ou está sofrendo qualquer tipo de abuso com relação à sua liberdade, então, pessoa jurídica não pode. Tá? Você não pode prender uma pessoa jurídica, por exemplo. Você não pode prender uma empresa. Não faz sentido. Tá? Então, é a pessoa natural, somente a pessoa natural. Tá? E, como eu falei, pode ser o brasileiro, pode ser o estrangeiro, tá? Tem direito ao habeas corpus. Tudo bem? Vamos em frente. E como eu falei, não pode ser paciente de habeas corpus, a pessoa jurídica, objetos, animais, tá? Hoje, como se fala muito aí, né, dos pet. Os pet não são pacientes de habeas corpus, tudo bem? Pessoa jurídica, coisas, animais, tá? Não são pacientes de habeas corpus. Esse aqui é bem legal, importante, tá? Quebra de sigilo dos dados bancários, fiscais e telefônicos. Cabe habeas corpus contra isso? Só cabe se dessa quebra de sigilo, seja bancário, seja fiscal, seja telefônico, se o próximo passo for a decretação da prisão, tá? Aí cabe habeas corpus, tá? Se da quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico, se daí vier a decretação de uma prisão, somente nesse momento, somente nesse caso, cabe o habeas corpus, tá? Se for só a quebra do sigilo e não tem a iminência de uma prisão, nesse caso não cabe habeas corpus, somente se na sequência vier a decretação da prisão, ok? Prisão disciplinar militar. Ah, pessoal, então a gente ouve muito falar, eu sou, né, militar, então na caserna, prisão disciplinar não cabe habeas corpus, tá? Somente cabe habeas corpus para analisar a ilegalidade da prisão. Se aquela prisão foi ilegal, aí sim cabe habeas corpus para analisar a ilegalidade daquela prisão. Se a prisão disciplinar contra um militar ela está dentro dos parâmetros, dentro da norma, né, dentro do Código Penal Militar, do Código de Processo Penal Militar, então não cabe habeas corpus, somente se tiver uma ilegalidade, para analisar a ilegalidade. Aí pode ser impetrado habeas corpus. Vamos em frente. Prisão por pensão alimentícia. Tá? Como eu falei lá no início, que a prisão por pensão alimentícia ela é uma prisão civil e não uma prisão penal. Tá? Por isso que o habeas corpus, apesar dele ser, né, de natureza penal,
ele cabe também nos outros ramos do direito, tá? Então, aí um exemplo, a prisão por pensão alimentícia. Mas vamos lá, tem um detalhe. Se a pessoa está ali na iminência de ser preso ou está preso, porém ele pagou a pensão alimentícia, aí nesse caso cabe o habeas corpus. Não, a pessoa já pagou, mas mesmo assim já existe uma decretação da prisão dele, aí cabe o habeas corpus. Tudo bem? Vamos em frente? Se houver a decretação de estado de sítio ou estado de defesa, tá? Que é uma situação constitucional, tá? Então, quando se fala em estado de sítio, estado de defesa, as pessoas abrem o olho bem grande, né? Mas, pessoal, isso aqui está previsto na Constituição. Pode haver, tá? Então, não é inconstitucional haver estado de sítio nem estado de defesa. Por quê? Porque tem a previsão legal. Tá? Isso aqui a gente pode ver num outro momento, estudando melhor com relação a essas intervenções. Por exemplo, intervenção federal é constitucional. Inclusive tivemos, né, essa modalidade no estado do Rio de Janeiro. Tá? Então tivemos ali intervenção federal, onde o Exército tomou, né, o poder, né, desconstituiu do cargo o governador do estado e quem passou a comandar o estado foi um general do Exército. Então, pode haver? Pode. Tivemos também atualmente, né, recentemente, com relação a Brasília, ao Distrito Federal, que o governo destituiu do cargo o governador do estado e colocou um interventor. Então, essas modalidades, elas têm previsão legal, não é inconstitucional. Tá? Aqui eu estou falando com relação ao estado de sítio ou estado de defesa, é que, se houver, o habeas corpus ele pode ser restringido, jamais extinto. Tá? Então, nesses casos, se houver um dia, sei lá, por algum motivo, o habeas corpus ele pode ser restringido, mas jamais ser abolido. Por isso que ele é cláusula pétrea. Ok, pessoal, então demos uma passada, né, em um remédio constitucional, que é o habeas corpus, tá? É um assunto bem interessante, bem legal de se conversar, de se comentar, tá? De se ensinar, né, que é o meu caso. Leve essas informações para a sua vida, tá? Leve para o seio da sua família, dos seus amigos. São informações caras, né, na sociedade. Então, não é qualquer um que está aí ensinando esse tipo de assunto, simplesmente 0800, como é o meu caso aqui no canal. Tá? Então, a minha intenção é passar informações voltadas ao direito, tá? Assuntos jurídicos. Então, aqui eu vou conversar de tudo um pouco, seja o direito penal, o direito constitucional, como é o caso hoje, direito civil, daqui a algum tempo vou estar pegando em assunto civil, trabalhista, direito do consumidor. Então, a minha intenção é trabalhar um pouco de cada coisa, tá? Aquilo que é mais importante para a vida das pessoas. Então, aqui eu concluo. Mais na frente, a gente vai dar prosseguimento aí, né, com relação ao estudo dos remédios, que aí nós vamos dar, na sequência, a gente vai estudar o habeas data, tá? Mais na frente nós vamos estudar o habeas data. Não sei, creio que no final da semana eu vou estar postando sobre o habeas data, tudo bem? Então, muito obrigado, agradeço, dê aí o seu like, faça a sua inscrição no canal, não perca nossos assuntos, tem assuntos muito legais que a gente vai estar trazendo e muito importante também para a vida de vocês, ok? Muito obrigado, fiquem todos com Deus.